Exatamente sobre esse momento em que se deva alegar essa invalidade, é curioso notar que o 278, embora não se refira a nenhuma dessas duas modalidades de nulidade absoluta e relativa, ele dá uma dica de como ele quer enxergar essas duas espécies, que a gente já viu, elas não têm tanta diferença pelas consequências, elas não têm tanta diferença na necessidade de que sejam decretadas, elas não têm tanta diferença na produção eventual dos efeitos, mas sobretudo em relação ao momento e à perda do direito, há uma distinção. Vejam o 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos sob pena de preclusão. Claramente ele está se referindo à nulidade relativa, que é aquela que depende da parte alegar, é aquela que depende da atuação voluntária da parte de indicar esse defeito, de apontar esse defeito. Sujeitando-se, portanto, à preclusão, que é o exemplo clássico da incompetência relativa, que é uma irregularidade cometida pelo autor, que descumpre uma regra de competência legal, mas o réu é que tem que alegar, porque o juiz não pode reconhecê-la de ofício, e, portanto, sujeita-se à preclusão e se convalida pela preclusão. E o parágrafo único do 278 diz: não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, ou seja, nas absolutas, que é aquela que o juiz deve decretar de ofício, não há preclusão, porque justamente não há preclusão pro judicata, o juiz sempre pode reconhecer. Eu faço apenas uma observação que o STJ tem reconhecido, porque a gente sempre usa aquela frase, em qualquer tempo e em qualquer grau as nulidades absolutas podem ser alegadas. O STJ tem relativizado essa frase dizendo o seguinte: as nulidades absolutas, para serem reconhecidas em grau superior no STJ, em recurso especial, recurso extraordinário, dependem de que tenham sido pré-questionadas. Não há, portanto, um coelho que sai da cartola em terceiro grau reconhecendo a nulidade absoluta. Há que se ter, portanto, um pré-questionamento que envolva essa discussão. Portanto, a nulidade tem que ser não reconhecida em segundo grau para que possa ser, de novo, então, reconhecida e aplicada em terceiro grau. De qualquer jeito, nesse artigo 278, parágrafo único, no finalzinho está dizendo que, mesmo na nulidade relativa, não haverá preclusão se houver um motivo justificado para que haja esse atraso, essa não apresentação. Em relação aos efeitos que podem nascer a partir da decretação, eu faço menção ao 281, que diz: anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Vejam, a decretação da nulidade de um ato não necessariamente acarreta a nulidade de todos os seus anteriores. Só será anulado ou por arrastamento anulado aqueles atos que tenham relação de interdependência. Vou dar um exemplo. Anula-se uma sentença porque se reconhece cerceamento de defesa ao não se permitir a oitiva de uma testemunha. O tribunal anula o processo, anula a sentença por conta do cerceamento de defesa. Pergunto, quando retornar para primeiro grau, todos os outros testemunhos estarão anulados? A prova pericial que eventualmente foi feita estará anulada? Claro que não. A gente, portanto, vai restabelecer a fase instrutória, ouvir aquela testemunha que foi cerceada no primeiro momento e, portanto, uma nova sentença será dada. Então, a nulidade de um ato não acarreta por arrastamento a nulidade de todos os que são anteriores. E aí diz o 281, termina: todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Sequer o mesmo ato gera a nulidade total do ato. Ele pode ser repartido em elementos e alguns serem convalidados e os outros anulados. O 282 diz: ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos. Portanto, o decreto de anulação tem que dizer expressamente quais serão aproveitados ou não. Sempre lembram, em razão daqueles dois princípios: instrumentalidade das formas e ausência de prejuízo. E mesmo aqueles que são anulados, o 282 diz que o juiz então providenciará que eles sejam refeitos, determinará o mecanismo, a forma de refazimento daqueles atos. O parágrafo 1º diz: o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. É o reconhecimento da aplicação desse princípio de que é o prejuízo que imporá a nulidade. E por fim, quando não será declarada a nulidade, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem a decretação aproveita. Ou seja, se eu posso declarar a nulidade, mas mesmo com a nulidade eu posso julgar o mérito a favor da parte que não realizou a nulidade, eu não tenho por que declarar a nulidade, eu vou prejudicar a parte inocente. E outra coisa,
o 276. Quando a lei prescrever de determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Ou seja, quem praticou o ato nulo não pode requerer a nulidade. Exemplo, eu faço uma ação imobiliária e eu não cito a esposa do réu. E aí, no final, eu perco a ação e peço nulidade porque eu não fiz a citação da corré. Não, não posso. E por fim, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, que é o 283. Aproveitamento das formas, devendo ser praticados os atos que forem necessários a fim de que se observem as prescrições legais. Então a gente não decreta nulidade daqueles atos que podem ser aproveitados. Gente, um abraço, eu estou à disposição de vocês para algum outro diálogo. Tudo de bom!